Oi pessoal, eu sou o Lucas Miura, professor de Python e Data Science aqui na Let's Code, e hoje a gente vai falar de duas categorias de problemas que são muito bem resolvidos com Machine Learning, os problemas de classificação e os problemas de regressão. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo, beleza? Vamos fazer uma reflexão sobre Machine Learning? Primeiro, é legal a gente lembrar que Machine Learning é basicamente uma categoria de inteligência artificial onde o aprendizado da máquina, tradução aí para o português, é feito de uma forma implícita, onde a gente não diz exatamente quais são os padrões que a máquina vai aprender e, na verdade, ela vai aprender esses padrões a partir de um conjunto de dados que a gente fornecer para ela. Nesse sentido, tem várias categorias de problemas de Machine Learning, né? Basicamente, problemas onde a gente consegue empregar Machine Learning para resolver, ou dependendo para obter uma resposta. Os mais conhecidos são os problemas de aprendizado supervisionado e de aprendizado não supervisionado. Qual que é a diferença entre esses dois tipos? Nos problemas de aprendizado supervisionado, a gente sabe qual que é, pelo menos para uma parte dos nossos dados, a resposta correta para o nosso problema. Então, digamos que você tem ali uma base de imagens com várias fotos de animais e algumas dessas imagens são rotuladas com a espécie do animal. Então, por exemplo, podem ter várias fotos de cachorros com a espécie do cachorro catalogada e várias fotos de gatinhos com a espécie deles também catalogada. Nesse caso, o catálogo ou o rótulo dessas imagens permite à máquina ter uma melhor compreensão do que ela tem que prever, do que se ela simplesmente tivesse só as imagens sem nenhum tipo de rótulo. Quando a gente tem os rótulos ou quando a gente tem as respostas corretas para as nossas imagens em um conjunto de dados, a gente chama isso de aprendizado supervisionado. Porque basicamente existe uma categoria, existe uma fatia dos nossos dados onde há a supervisão da resposta correta. Assim a máquina ela consegue aprender a relacionar as nossas imagens com as respostas corretas, de forma a entender quais são os padrões associados com cada categoria. Para o aprendizado não supervisionado, nós não temos os rótulos, os catálogos de nenhuma das imagens. O que acaba acontecendo aqui para a máquina? Ela não consegue distinguir um gato de um cachorro, por exemplo. Então, nesses casos, a gente não consegue fornecer para a máquina a resposta correta, então a gente teria que catalogar isso na mão, ou basicamente empregar uma outra categoria, né, de soluções de Machine Learning para conseguir extrair algum tipo de inteligência. Mas no vídeo de hoje a gente não está exatamente interessado nesses tipos de problemas, a gente está mais focado nos problemas de aprendizado supervisionado, onde a gente tem ali a categoria correta dos nossos dados. Dentro desses problemas de aprendizado supervisionado, existem duas grandes vertentes: os problemas de classificação e os problemas de regressão, que são o assunto do vídeo de hoje. Quando a gente pensa em classificação, as respostas corretas do nosso conjunto de dados podem ser pensadas como categorias, como classes. Aquele exemplo que eu dei a respeito das espécies dos animais se encaixa nessa categoria de classificação, porque se a gente parar para pensar, o catálogo, o rótulo dos animais é basicamente a espécie deles, que de uma certa forma a gente pode considerar como sendo a classe do animal, ou como sendo a categoria do animal. A gente pode pegar uma foto de um cachorro e falar que ela se aplica na categoria cachorro. Assim, a gente sabe que esse é um problema de classificação. Vamos pensar em alguns exemplos de problemas de classificação? Um que a gente pode dar, que é bem clássico, é o de e-mail spam. Quando a gente recebe um e-mail, a gente poderia tentar criar alguma coisa que classifica se esse e-mail é um spam ou não. Como a gente está falando em classe, de novo, se aplica um problema de classificação. Então, se nós tivermos uma base de dados, né, com alguns e-mails ali rotulados como spam e alguns e-mails rotulados como links, nós podemos empregar soluções de Machine Learning para criar um modelo que sempre que a gente receber um e-mail, ele vai saber dizer ali uma estimativa, né, uma predição para caso esse e-mail seja um spam ou caso ele seja um e-mail limpo. Outro exemplo de problema de classificação é a de detecção de fraude. Imagina que você tem ali uma maquininha de cartão de crédito e que, por algum motivo, alguém clonou um cartão de crédito e tentou realizar uma compra usando sua maquininha.
Seria bem interessante caso você conseguisse detectar se essa transação é fraudulenta ou não. Mais uma vez, quando a gente está pensando, fraude ou não fraude, nós temos duas classes, nós temos dois resultados distintos para um determinado dado, que nesse caso seria uma transação. Mais uma vez, a gente pode aplicar soluções de machine learning de classificação para rotular, para categorizar cada uma das nossas transações como sendo fraudulenta ou como sendo não fraudulenta. Existem vários outros exemplos de problemas de classificação, como por exemplo, prever se é ideal a gente comprar, vender ou segurar uma ação, tentar detectar um objeto numa foto, entre outras. Mas, como a gente viu no título desse vídeo, classificação não é a única grande categoria de problemas de aprendizado supervisionado. Existem também os problemas de regressão. Quando a gente pensa em regressão, a resposta correta para os nossos dados não é uma classe, e sim um valor que representa algum tipo de quantidade. Então imagina que você quer tentar descobrir quanto que o seu imóvel, quanto que a sua casa, o seu apartamento vale. Nesse sentido, o valor que você está querendo prever é um número que representa uma quantidade, pode ser em reais, do quanto que seu imóvel vale. Nesse caso, a gente tem um problema de regressão. Os problemas de regressão também são muito aplicados, existem vários problemas do nosso dia a dia que podem ser resolvidos com métodos de regressão de machine learning, como por exemplo, tentar prever o valor de uma ação, como por exemplo, tentar prever qual que vai ser a demanda de um determinado produto em um ponto de venda. Todos esses são problemas onde a gente está querendo prever quantidades. Então, os algoritmos de machine learning que a gente vai empregar vão ser um pouquinho diferentes dos de classificação. A gente vai utilizar soluções de regressão. Então, da próxima vez que você for fazer um projeto que envolve machine learning, é muito importante que você saiba qual classe pertence ao seu problema. Se ele é não supervisionado, se ele é supervisionado e, caso ele seja supervisionado, se ele é um problema de classificação ou de regressão. Isso era tudo que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você quiser aprender um pouquinho mais a respeito de machine learning, classificação, regressão, vem fazer o nosso curso de Data Science e Inteligência Artificial. Garanto que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Você vai aprender bastante a respeito de cada um desses assuntos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um like. E eu vou ficando por aqui. Até mais!